Sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Crypto. Hoje vamos atualizar as nossas notícias. Há alguns dias que não falávamos sobre elas, temos aqui algumas que eu acho que são muito interessantes e acho que vale bem a pena vocês ficarem até ao final do episódio para ouvirem. Portanto, se é a primeira vez que aqui estás a chegar ao Alex Crypto, é isto que eu te posso mostrar. Também faço análise técnica, análise de dados on-chain e ficas a par de tudo aquilo que é realmente importante aqui no mercado e todas as informações que precisas para estar dentro do mercado cripto. Antes de avançarmos, e porque eu achei isto muita graça, houve uma pessoa que me pediu informações relativamente ao primo, pediu-me em privado e eu disse à pessoa: olha, mais vale se calhar perguntares no Alex Crypto no geral, no canal Telegram geral, e para aceder vocês têm o link no final, na descrição deste episódio. E a pessoa fez exatamente isso, pediu sugestões, pediu opiniões. E eu até depois disse aos meus membros do primo: olha, vão lá, deem a opinião sincera daquilo que vocês acham, que é para a pessoa ficar a saber e para não ser eu a dizer, porque, quer dizer, não faz sentido ser eu a estar a vender uma coisa que obviamente tem interesse no assunto. E então as reações foram o que foram, vocês podem ir ler. E depois é muito engraçada a imagem que a pessoa colocou. E aqui está a cocaína, o efeito antes e depois, o álcool, o efeito antes e depois, o crack antes e depois, e a entrada no Alex, no primo do Alex, que a pessoa está aqui a rir-se. Portanto, muito engraçado, adorei. E mesmo impecável. Portanto, isto até dá para fazer um NFT, mas pronto, obviamente não vou fazer. Portanto, se tiverem interesse em entrar aqui no Premium, podem falar contigo em particular. Não é só querer entrar, há um processo de seleção, há uma conversa prévia, também ver se o Premium é ajustado à pessoa e se a pessoa também tem alguma mais-valia para a nossa comunidade, porque eu, mais do que o número ou quantidade de pessoas que lá tenho, interessa-me acima de tudo qualidade e as pessoas também trazerem algo de interessante para nós todos, ok? Vamos então às notícias. Bem, a Ucrânia, os Estados Unidos, a Rússia, a NATO, portanto está tudo neste momento em cima da mesa, é a abertura do telejornal, está toda a gente com um bocadinho com o coração nas mãos a ver o que é que vai acontecer. E supostamente é amanhã, portanto hoje vai haver uma reunião entre o chanceler alemão e o Vladimir Putin, que pode ser muito importante. A Alemanha está um bocadinho presa pelas ligações à Rússia devido ao gás, mas também devido às ligações à NATO e às promessas que fez à Ucrânia, portanto está ali um imbróglio muito grande, e vamos ver como é que isto vai desenrolar. Supostamente está aqui a notícia que a Rússia está a retirar algumas tropas para regressarem a casa. Portanto, isto pode ser uma mera propaganda ou uma mera imagem, mas a verdade é que os mercados reagiram de uma forma positiva. Mas, segundo se consta também, há imagens de satélite a dizer que isso não é verdade, que continua lá toda a força que a Rússia já lá colocou, continua lá também, apenas estão a mudar de sítio para se posicionarem estrategicamente. Portanto, eu acho que já é difícil prever o mercado de cripto. Eu acho que mais difícil é neste momento quando estamos a falar de uma hipotética guerra e como é que a Bitcoin, nomeadamente a Bitcoin, vai reagir a um ambiente tão adverso e com um impacto tão grande a nível mundial, porque nunca aconteceu. Portanto, é tudo uma grande expectativa, são dias difíceis de prever e, sinceramente, acho que a melhor estratégia neste momento é ficar sentado e não ter uma posição muito... A contar de trading de curto prazo. Eu acho que é muito arriscado, porque isto pode virar para sul ou para norte muito rapidamente. Outra notícia que pode estar a ajudar à reação positiva dos mercados, além da estrela do Intermarché, lembram-se disso? Eu recebi ontem a mensagem a dizer do Intermarché e até brinquei que podia ser a estrela do Intermarché e por acaso até foi uma coincidência agradável. A Christine Lagarde exclui subida de juros para já na zona euro. Portanto, ao contrário do que o Fed anda a dizer e que o Fed vai fazer em 2022, para já a Europa não. A Europa está obviamente preocupada com a inflação, que está com máximos históricos de 5,1%, mas a Christine Lagarde está a dizer que só vai avançar com uma subida de taxas de juros depois de terminado o programa de compra de ativos, tal como os Estados Unidos também têm um programa de compra de ativos, mas os Estados Unidos estão claramente mais agressivos, também porque a inflação está em níveis para 3 vezes mais ou 4 vezes mais do que a Europa, e o tapering que eles já estão a fazer é não só uma subida da taxa de juros, mas também uma venda dos seus ativos, portanto uma redução das compras e depois também venda dos seus ativos que têm feito ao longo do tempo. Portanto, é muito mais agressiva o tapering ou a forma como os Estados Unidos estão a lidar com a inflação
enquanto a Christine Lagarde está numa perspectiva, numa posição mais de expectativa e tentar cumprir com aquilo que prometeu no passado. Vamos ver se os números de inflação não vão obrigar a mudar de opinião e de atitude. O Fed e tensões na Ucrânia impulsionam o ouro, que pode continuar a sua subida. Eu trago isto não porque quero falar muito sobre o ouro, mas para fazer o paralelismo com a Bitcoin, porque se a Bitcoin pode ser encarada como uma reserva de valor, ela pode ter também um efeito semelhante ao que está a acontecer ao ouro, e isto para mim vai ser muito importante. Vamos supor que as coisas correm efetivamente mal na Ucrânia e temos uma invasão da Rússia. Se o ouro continuar a subir e a Bitcoin não, portanto, significa que a Bitcoin não está, na prática, a ser uma reserva de valor. Porque normalmente as reservas de valor sobem quando há momentos de crise. E é uma guerra, é uma crise, com dimensão que pode chegar, esperemos que não, a uma terceira guerra mundial, mas isso seria mesmo em últimos dos casos. Não parece que a NATO queira ir por esse caminho. Nem nos Estados Unidos, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Se a Bitcoin acompanhar a subida do ouro, vai ser muito positivo para a Bitcoin. Portanto, estejam atentos a esta relação entre ouro-Bitcoin / crise mundial. O Ministério Russo quer legalizar mineração da Bitcoin em áreas específicas. A Rússia está on fire ultimamente. Portanto, já se tinha falado primeiro uma punição, depois uma aceitação e agora um incentivo até à mineração, mas de uma forma equilibrada. Ou seja, eles querem permitir operações de mineração em áreas com excedente sustentável na produção de eletricidade, o que faz todo sentido. Como parte da proposta, o Ministério sugeriu a introdução de taxas mais baixas para a criação de farms de mineração e data centers em regiões específicas da Rússia, além de oferecer tarifas de energia reduzidas para essas instalações. Além disso, o Ministério supostamente propôs reconhecer a mineração de criptomoedas como uma atividade comercial e introduzir impostos sobre os lucros realizados na mineração de criptomoedas, ou seja, uma aceitação plena das criptomoedas e da mineração que irá ocorrer na Rússia, e aqui está o Ministério do Desenvolvimento Económico da Rússia a falar sobre o assunto. Boas notícias para o mercado de criptomoedas. Mastercard expande consultoria com práticas dedicadas a criptomoedas. Portanto, a Mastercard não só tem intenções de utilizar as criptomoedas, nomeadamente até a rede Ethereum, que já se tinha falado sobre isso, mas como também neste momento já são empresa de propaganda e de explicação e de expansão e de explicação ou seja, consultoria, acho que é o termo mais correto, relativamente às práticas ligadas às criptomoedas. Portanto, é muito bom. Uma coisa é ser o Sr. António ou a Dona Maria a querer explicar isto, outra coisa é ter uma empresa como a Mastercard a dar consultoria a práticas dedicadas às criptomoedas. Portanto, mais um sinal que este mercado não vai a lado nenhum e que está em pleno crescimento. Falar em crescimento, fundos criptográficos viram a quarta semana consecutiva, não é? De inflow, portanto influxos, à medida que os fundos de Ethereum se recuperaram. Portanto, foram cerca de 75 milhões de dólares que foram investidos em fundos ativos na semana passada, e desses 75 peço desculpa. E foi a primeira vez nas últimas semanas que nós tivemos novamente um inflow por parte de Ethereum. Portanto, os fundos voltaram a ter interesse em Ethereum e comprar Ethereum, como aqui nós podemos ver. Portanto, foi exatamente aquilo que não vou estar aqui a repetir. Portanto, isto é um cenário bom, é sinal que provavelmente muitos dos fundos olharam para a zona ali dos 30, 35 mil como um hipotético fundo, ou pelo menos de curto prazo, e então decidiram comprar e termos então o mercado a subir, como nós também podemos ver com o Ethereum. E aqui um representante dos Estados Unidos, o Josh apresentou um projeto de lei para haver um certo seguro com stablecoins apoiadas pelo governo. Ou seja, isto basicamente eles querem qualificar as stablecoins, tornando-as resgatáveis, ou seja, num par 1 para o dólar, ou seja, querem-lhes dar credibilidade, querem ter o governo a apoiar isto e dar um certo seguro para quem utiliza as moedas estáveis nos Estados Unidos. Isto ainda é um projeto de lei, ainda não quer dizer que vai acontecer,
mas é muito curioso aquilo que está acontecendo nos Estados Unidos relativamente às stablecoins, porque não querem que fique algo apenas do mundo cripto, ou seja, fechado, mas eles próprios querem entrar neste campo das criptomoedas, das moedas estáveis, e dar paridade ao dólar com segurança estatal. Portanto, isto é muito bom para o mercado e obviamente se calhar uma alternativa até ao euro, peço desculpa, ao dólar tradicional físico que poderá estar aqui na antecâmara a surgir. Portanto, muita atenção àquilo que está acontecendo nos Estados Unidos, muito curioso e muito interessante. O governo do Canadá ataca as criptomoedas para tentar conter o protesto dos caminhoneiros no país. Ou seja, como vocês sabem, há aquele comboio da liberdade relacionado com as restrições ao Covid, e no Canadá aquilo está um bocado complicado, e aquilo que aconteceu é que o governo do Canadá apercebeu-se que estes senhores estavam a receber doações em Bitcoin sem serem moeda tradicional. Portanto, mais uma vez, aqui se comprova que a Bitcoin é uma moeda com valor. E então o que é que eles fizeram? Utilizaram um normativo legal que tem, que é as plataformas de crowdfunding e provedores de serviços de pagamentos vinculados aos ativistas da manifestação, incluindo as criptomoedas, devem ser registados no Financial Transaction and Reports Analysis Center of Canada. Pronto, um grande nome, o FINTRAC. Portanto, é uma forma de não de atacar as criptomoedas, mas sim impedir que esta manifestação continue. Eles estão a restringir o mais possível os apoios a este tipo de fenómeno, não é? E o que está a acontecer é que temos, quando as pessoas estão em crise, vão optar pelas criptomoedas como financiamento e obviamente depois temos o governo central a dificultar essa situação. Portanto, isto prova que as criptomoedas são vistas como uma alternativa quando as coisas são complicadas, o que é apenas um exemplo do que aqui acontece a nível pontual, mas também pode acontecer a nível macro com outros países, como nós sabemos. Nos últimos 4 meses, esta notícia é excelente, nos últimos 4 meses, 108 novos fundos de criptomoedas foram criados e atraíram 37,7 bilhões de dólares ao mercado. Portanto, a título de exemplo, a 26 de janeiro de 2022, segundo a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, o SEC, revelaram que a Dragonfly Capital, uma instituição de capital de risco, está a preparar um novo fundo. Portanto, este fundo vai ter um tamanho de 500 milhões de dólares e em 4 meses já foram 108 os fundos criados com um valor de 37 bilhões de dólares. Portanto, é extraordinário aquilo que está a acontecer. Isto é dinheiro institucional. Portanto, aquilo que nós já tínhamos falado também, que as instituições estão cada vez mais interessadas no fenómeno de cripto, e a prova é clara, porque a avalanche é cada vez maior, a entrada de dinheiro é cada vez maior, e quando eu às vezes olho para os gráficos e fico um bocadinho pessimista, eu sempre que faço uma revisão das notícias, eu fico sempre muito mais otimista quando eu vejo isto. Portanto, é muito bom aquilo que está a acontecer e é um sinal dos tempos e sinceramente acho que isto não vai voltar para trás. Eu acho que isto é apenas uma bola de neve que está a rolar montanha abaixo e vai ficar cada vez maior. Não tenho a mínima dúvida do que está a acontecer. E mais um catalisador para a adoção em massa será provavelmente a Uber também. Portanto, a Uber diz que vai aceitar Bitcoin como método de pagamento em algum momento da sua história, portanto não dizem que é já. Existem algumas preocupações, já vamos falar com elas, mas associar a Uber a uma aceitação da Bitcoin ou das criptomoedas é algo que é efetivamente extraordinário, tendo em conta o impacto que a Uber tem a nível mundial e nível da adoção em massa, pelo menos a exposição. Portanto, o CEO da Uber... o Dara, não sei das quantas, voltou a afirmar em entrevista recente que a empresa deve começar a aceitar pagamentos em Bitcoin em algum momento. Agora, existem algumas barreiras que impedem a aceitação das criptomoedas no imediato. Tem a ver com o custo das transações e com altas taxas para pagamentos diários. Aqui leia-se Ethereum, é aquilo que eu estou a ler, sinceramente, porque existem outras moedas em que o custo de transação é ridículo, não é? É estupidamente baixo. E que podem ser perfeitamente utilizadas, mas também é preciso ter uma liquidez e uma capacidade para aguentar uma plataforma com os milhões de utilizadores que tem a nível mundial. Portanto, não pode ser qualquer moeda que pode fazer uma coisa dessas. Portanto, eu acho que aqui esta indireta para mim é para Ethereum. Bem como a Bitcoin também demora algum tempo nas suas transações.
Ele acrescentou que muitas criptomoedas são atualmente consideradas pelas pessoas como uma reserva de valor, leia-se Bitcoin, portanto isso também as vai tornar irrelevantes para pagamentos diários, ou seja, aquilo que eu também já tinha dito no passado, acho difícil aceitar-se uma Bitcoin como uma moeda fiduciária, tendo em conta a sua volatilidade que existe constantemente, portanto é muito imaturo ainda para ser encarado como uma moeda fiduciária, apesar de algumas pessoas o utilizarem como tal. Além disso, mencionou também o impacto ambiental da mineração de algumas criptomoedas. Tudo verdade também, é um problema que está a ser resolvido e vai ser resolvido cada vez mais com energias sustentáveis e com Ethereum a passar para o Proof of Stake. Outra notícia importante, YouTube terá metaverso e NFTs, diz diretor da rede social, portanto é apenas o YouTube. Não tenho mais nada a dizer relativamente a isto. E quando nós estamos a falar de empresas deste calibre, a falar em metaverso e NFTs, significa que pronto, já chegou, já cá está e vai ser apenas desenvolvido e o futuro já chegou ao presente, pronto, é a forma mais simples de dizer aquilo que está a acontecer. Gucci adquiriu terreno na plataforma do metaverso da Sandbox, portanto também vai ter a sua loja em que vai criar obviamente NFTs também, vai ter um mundo virtual de moda, portanto é uma migração constante do nosso mundo real para o metaverso. E agora, atenção a esta notícia que aí vem. Metaverso do futuro terá cheiro, dor, sabor, com implante neural e aqui acrescento prazer. Portanto, é muito curioso aquilo que está a acontecer. Esta imagem é do Matrix, portanto, quem nunca viu a trilogia, neste caso a quadrilogia, recomendo que a vejam. O último episódio foi assim um bocadinho mais xoxito, mas recomendo, os 3 primeiros são muito bons. Nomeadamente o primeiro. Portanto, o metaverso é uma internet tridimensional, desculpem lá estar a ler, mas acho que é importante, imersiva e acessada através de realidade virtual, promete mudar radicalmente a forma como interagimos no mundo digital. E apesar de ainda não ser uma tecnologia uma tecnologia em estágio, numa fase inicial, os avanços nesta área podem levar à experiência do metaverso aos da obra ficção, como o Matrix. Algo que pode e muito provavelmente será testado nos próximos anos são implantes neurais capazes de induzir o cheiro, o sabor, a dor e outras sensações ao metaverso. Nomeadamente a Neuralink, a empresa do Elon Musk, está a desenvolver um implante neural que vai ser capaz de evolucionar estas diferentes áreas e o projeto pretende a longo prazo desenvolver um movimento para pessoas com paralisia. Isto é extraordinário, aquilo que está a acontecer. Agora, nem tudo é um mar de rosas, como é óbvio. Eu acho que isto tem imenso potencial. Imaginem as pessoas que são cegas, que nunca viram e que podem ver. Imaginem as pessoas que, se calhar, perderam o palato, uma coisa. Pessoas que só conseguem, que estão tetraplégicas, que só conseguem mexer os olhos, basicamente. Ou seja, é todo um novo mundo que se abre e que se vai fundir claramente com o mundo real. E eu concordo inteiramente com o que diz aqui o Dr. David Reid, professor de Inteligência Artificial e Computação Especial da Faculdade de Liverpool, que escreve estas preocupações. O objetivo do metaverso não é apenas a realidade virtual ou a realidade aumentada, mas a realidade mista. Trata-se de misturar o mundo digital e o real. Eventualmente, essa mistura pode ser tão boa e tão difundida que o virtual e o real se tornam indistinguíveis. Portanto, é muito, muito provável que nós vamos ter situações como estas. Portanto, de as pessoas começarem a misturar aquilo que é real com o metaverso e considerarem real aquilo que é o metaverso. Eu nunca mais me esqueço de um professor de filosofia que eu tive quando era miúdo, em que ele dizia que, por exemplo, uma porta é uma porta, mas se for outra pessoa, pode encarar uma porta como sendo outra coisa. Portanto, as coisas são adaptáveis e a realidade é aquilo que é real para cada pessoa. Portanto, pode haver pessoas perfeitamente que vivam a sua realidade no seu dia-a-dia, no seu futuro, apenas no metaverso. E isto vai criar uma revolução profunda e um impacto profundo a nível geracional, não tenho dúvidas, e das nossas ligações e da nossa socialização vai mudar radicalmente. Eu não vou dizer que se vai ser melhor ou vai ser pior, não cabe a mim fazer esse tipo de julgamento. Eu acho que ninguém sabe o que é que vem aí, mas uma coisa eu sei: nada vai ser como antes e nada vai ser como é hoje. E temos de ter muito cuidado com aquilo que está a acontecer e temos que educar, principalmente os nossos filhos e os nossos jovens, para aquilo que está a acontecer, para ver se isto não descamba para outros caminhos. Agora, o potencial é
inacreditável, com exemplos muito claros do que eu tive aqui a dizer. Portanto, é espetacular aquilo que está a acontecer. Fantástico. Site da Coinbase cai após divulgação de anúncio do Super Bowl. Logo a Coinbase, quer dizer, a Coinbase tem uma capacidade enorme nos seus servidores para aguentar avalanches de pessoas, não é? Mas o Super Bowl é o Super Bowl. Portanto, o Super Bowl houve uma série de anúncios ligados às criptomoedas. Houve da Crypto.com, houve da FTX, houve também da Coinbase. E aquilo que a Coinbase fez é que oferecia aqui cerca de $15 em Bitcoin para quem obviamente aderisse à Coinbase. E reparem o pico de adesão que a Coinbase teve aqui, uma coisa inacreditável. Agora, uma coisa é certa, apresentar criptomoedas ou apresentar plataformas ligadas às cripto num maior evento mundial, com maior audiência que existe, eu acho que é para já uma garantia que o investimento que as pessoas, que estas grandes empresas estão a fazer, é uma garantia que acreditam que vão receber esse investimento de volta. E depois não há melhor propaganda do que este tipo de anúncios naquele evento. Portanto, a adoção em massa é apenas é um dado adquirido, ou melhor, é um dado que está a ser construído diariamente. E é muito bom, é muito bom. Para quem tem Cardano ou é fã de Cardano e quer estar atualizado, portanto, o protocolo Cardano apresentou o CIP35 para acelerar o processamento de transações na rede, que vai aumentar exatamente essa velocidade. Portanto, nós estamos a falar que Cardano está atrás ao nível de velocidade de transação relativamente a Solana e Polkadot, mas à frente da Binance e Ethereum. Portanto, Cardano está a fazer o seu caminho. Há muitas críticas sempre relativamente a Cardano. Mas estas coisas não se fazem de um dia para o outro, é preciso dar tempo ao tempo. E aquilo que eu tenho lido é que eles efetivamente são dos protocolos que estão mais ativos ao nível de desenvolvimento da sua rede. Portanto, é deixá-los trabalhar e com trabalho tudo se faz, desde que haja paciência. E agora, não por falando de paciência, mas por falando se calhar um pouco em loucura. Portanto, há um novo recorde no NFT. Portanto, temos aqui um NFT, um CryptoPunk, que foi vendido por 8.000 Ethereum, o equivalente a 23 milhões de dólares. A imagem é aqui, a imagem é esta, e eu não tenho palavras, ok? E com isto termino, espero que tenham gostado do episódio. E vemo-nos então no próximo sobre análise técnica ou sobre dados on-chain. Beijinhos e abraços. Até o próximo episódio.